Oi, turminha, tudo bem? Olha só, quarta-feira, hoje nós vamos trabalhar aquele pedacinho que ficou da página 25. Observe as palavras ensolarado, limpa e pequenas. Você viu no capítulo anterior que existem palavras que modificam os substantivos a que se referem. E elas são chamadas de adjetivos, né? Meu pai me olhou com olhos de fúria. Agora vamos ver aqui, ó, esse olhos de fúria. Os substantivos olhos está sendo modificado pela expressão de fúria, com raiva. Ao conjunto formado por mais de uma palavra que tenha função de adjetivo, dá-se o nome locução adjetiva. Ou seja, sempre quando você tiver o de e uma palavrinha ao lado, tá? Está caracterizando o substantivo, né? Então, olhos furiosos, no caso aqui é olhos de fúria. Então, de fúria é uma locução adjetiva. Por que é uma locução adjetiva? Tem a preposição de aqui com a característica desses olhos. Algumas locuções podem ser substituídas por um adjetivo do igual significado, como você pode ver no quadro a seguir, no quadro da página 26. Então, nós temos assim, ó, luz solar é o adjetivo, né? Solar. E eu quero que você transforme esse adjetivo em uma locução adjetiva. Então, como fica? Luz do sol. Então, vamos fazer o inverso, ó. Carne de boi, uma locução adjetiva. Vamos transformar essa locução no adjetivo. Carne bovina. Afeto de mãe, afeto materno. Afeto de pai, afeto paterno. Período da manhã, período matutino. Água da chuva, água pluvial. Gestos do homem, gestos humanos. Faixa de idade, vamos transformar. Faixa etária. Manifestação do povo, vamos trocar esse do povo por um adjetivo. Manifestação popular. Unhas de gato, vamos trocar esse de gato por um adjetivo. Unhas felinas. Unhas de cachorro, unhas caninas. Arsenal de guerra. Arsenal bélico. Aí aqui nós temos, confira a programação da 36ª Mostra de Cinema Internacional, a exposição Luz Instantânea, que apresenta uma série de fotografias, fotografias do diretor, certo? Observe nesse trecho um encadeamento de locuções adjetivas. A expressão terceira mostra acompanha a palavra programação, caracterizando-a. Então, terceira mostra de quê? De cinema. Então, se de cinema, locução adjetiva, certo? Então, esses graus dos adjetivos, assim como a gente tem no substantivo, os adjetivos também eles têm uma flexão de grau, ou seja, são 2 graus, o comparativo e o superlativo. Comparativo já diz, compara. E superlativo, você sempre vai pensar de superior, tá? As situações a seguir apresentam uma comparação entre o ratinho e o leão. E o adjetivo corajoso sofre flexão, uma mudança no grau comparativo de igualdade, está comparando, né? Igual. Comparativo de superioridade, um é melhor do que o outro. Comparativo de inferioridade, um é pior do que o outro. Então, vamos ver. O ratinho é tão corajoso quanto o leão. Então, tão quanto, igualdade. O ratinho é mais corajoso que o leão.
mais que. É esse aqui, ó, superioridade. E o ratinho é menos corajoso que o leão. Menos que, comparativo de inferioridade. Ok? Continuando. Página 27. No grau superlativo, o adjetivo destaca a qualidade de um ser isoladamente, é só ele e deu. Então, nós temos dois casos. Comparativo, a gente tem, primeiro, o adjetivo, ele tem flexões, certo? Que é o grau comparativo ou o grau superlativo. O grau comparativo, ele se divide em três flexões. Comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. E o grau superlativo, ele se divide em duas flexões, que é o superlativo absoluto, né, ele por ele, e o superlativo relativo, ele em relação a alguns seres. Então, a gente vai entender isso agora. Ó, agora a gente tem, no caso, o substantivo leão, a palavra corajoso, tá bom? Então, vamos lá. O leão é corajosíssimo, certo? O leão é muito corajoso. Então, essas duas sentenças aqui, ó, desse primeiro exemplo, é um superlativo absoluto, ele é o poderoso, todo poderoso. Então, o leão é corajosíssimo. O leão é muito corajoso. Eu estou falando, certo? Da característica do leão, né? E essa característica, esse adjetivo, ok? Ele encontra-se no grau superlativo, ou seja, absoluto. Superlativo absoluto. É o leão e deu. Já o superlativo relativo, ele sempre tem que estabelecer uma relação. A relativo vem de relação. Então, nós temos a seguinte frase, para que você entenda. O leão é o mais corajoso dos animais. Ó, mais corajoso dos animais. É um corajoso, estabelecendo relação, por isso é superlativo relativo. E o leão é menos corajoso dos animais. No caso, corajoso, né, adjetivo, dos animais está num grau que esse adjetivo é superlativo relativo, que estabelece uma relação. Saiba mais. Alguns adjetivos flexionam-se de modo especial, como mostra o quadro a seguir. Então, nós temos aqui, ó, o adjetivo bom, certo? Tu vai transformar esse bom numa frase onde ele esteja com emprego de comparativo de superioridade. Então, quem é bom, né, é o melhor, certo? Superlativo absoluto, ótimo, e superlativo relativo, o melhor. Mal, pior. No superlativo absoluto fica péssimo e o relativo, o pior. Grande, no comparativo de superioridade fica maior. No superlativo absoluto, máximo. E no superlativo relativo, o maior. E pequeno, ele é o pequeno, ele é o menor, né? Mínimo e o menor. Comparativo de superioridade. Então, vamos entender como fica esses adjetivos em frases. Vamos ver. No caso do bom, certo? Do bom. Esse texto é melhor que o que lemos ontem. Este texto é ótimo, né? No caso, superlativo absoluto é só essa frasezinha curtinha, ótimo, superlativo absoluto. Esse texto é o melhor da coletânea. Então, em relação aos outros seres, às outras palavras. E agora, nós temos um exercício para praticar. Vamos ver se
que é na página 28, ok? Considerando as seguintes orações, construa diferentes orações seguindo a gradação dos adjetivos estabelecido nos parênteses. Então, você tem que escrever a frase seguindo o que está pedindo aqui, ó, a pista aqui do lado. O prédio e a casa são altos. Ok, prédio e casa são altos. Beleza, tá igualando. Só que quer que você utilize o comparativo de superioridade. Um deles tem que ser mais alto. Então, tu vai escrever assim, ó, exemplo. O prédio é mais alto do que a casa. Certo? Vamos para o próximo. Vou fazer o próximo. Minha sandália e meus chinelos são confortáveis. Ok? Comparativo de igualdade. Tem que transformar essa frase comparando os dois. Como que vai ficar? Vamos pensar. Vai lá no exemplo, lá na explicação do assunto. Tem que igualar. Então, você pode fazer assim, ó. Minha sandália é tão confortável quanto o meu chinelo, né? Minha sandália, tem que usar o tão quanto. É tão confortável quanto o meu chinelo. Próxima frase é, o carro é veloz. Tem que transformar essa frase, esse adjetivo, em um superlativo absoluto. Próximo, João é inteligente. Tem que transformar num superlativo relativo. Clara e eu somos baixas, um comparativo de inferioridade, uma vai ser menor. E o cavalo é ágil, num superlativo absoluto. Então, um tempinho para vocês estarem fazendo. João é inteligente, então tem que estabelecer uma relação. Então, posso colocar assim, ó, João é o mais inteligente da turma. Clara e eu somos baixas. Clara é menor que eu. O cavalo é ágil. Então, eu posso botar assim, ó, o cavalo, sempre quando é absoluto, tu pode usar o íssimo. O cavalo é agilíssimo, ok? E aqui, para finalizar a aula de hoje, encontre neste caça-palavra os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas. Então, aqui eu tenho as locuções que estão lá na explicação, muitas delas. Algumas não tem, você pode usar o Google. E você tem que encontrar o adjetivo. Então, por exemplo, unha de gato. Unha felina. Então, tem que encontrar a palavrinha felina, que eu já achei aqui, ó. Se eu consigo fazer. Tá aqui, ó. Tá vendo? Felina. Certo? Então, terminem isto. Até a aula que vem. Um beijão.